estamos aqui para mais uma aula de matemática sobre as funções exponenciais. Dando continuidade à aula da semana passada, nós faremos mais um probleminha, tá? Envolvendo as funções exponenciais e vamos ver também uma outra propriedade da potência. Na outra aula a gente viu aquela propriedade do expoente negativo, né? Hoje a gente vai ver essa daqui, onde a gente tem uma base elevada a um expoente fracionário na forma de fração. A gente consegue transformar tudo isso daqui em uma raiz. Por que numa raiz? Porque as potências e raízes são operações inversas, tá? Lembra quando a gente tem, por exemplo, a ao quadrado igual a x? O que a gente faz? A gente não tem a que é igual a raiz quadrada de x? Estou usando letra porque pode ser qualquer valor, tá? Então, a gente consegue transformar essa potência em uma raiz por serem operações inversas. O que acontece quando a gente tiver um expoente na forma de fração? O nosso numerador, tá? Que é o que está em cima na fração, ele vai continuar em cima aqui do nosso a, que é a base, tá? Ó, então, o a vai continuar como base e o numerador, ele vai continuar em cima, só que agora na forma de expoente, tá? Então, ele não vai ser mais um numerador, ele vai ser um expoente. E o denominador, que tá aqui embaixo, ele vai ser o índice da nossa raiz, tá? Quando a raiz é quadrada, né, quer dizer que eu vou pensar em um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá esse número de dentro da raiz, a gente não precisa colocar esse 2 aqui, tá? A gente já subentende que é 2. Assim como a gente tem que A é igual a A sobre 1, que a gente não precisa indicar. Assim como a gente tem que X é igual a 1x, a gente não precisa colocar esse 1 para saber que tem 1x, tá? Então, quando não tiver nada aparecendo aqui, a gente sabe que é 2. Agora, se for qualquer outro valor diferente de 2, a gente tem que indicar. Por exemplo, raiz cúbica de 8, tá? Então, eu tenho que colocar esse 3 aqui. Por quê? Isso daqui quer dizer que número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8. Então, é o quê? A raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, tá? Então, toda vez que for um número diferente de 2 aqui no índice, a gente tem que indicar. Raiz quarta, tá? Raiz quarta de 16 dá o quê? 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16, ó, 8 vezes 2, 16. Então, toda vez que for um número diferente de 2, a gente tem que indicar. Então, vamos ver esse daqui, ó, 3 elevado a 3 meios. Vamos colocar isso aqui na forma de raiz. Então, vai ficar o 3 dentro da raiz. Aí, o que acontece com o numerador? O numerador vai ficar aqui em cima. Ele é o nosso expoente. E o denominador é o índice da raiz, que como é uma raiz quadrada, a gente não vai precisar colocar, tá? Pode deixar sem nada. Agora, qual que é o resultado disso daqui? 3 ao cubo seria 27, tá? Só que como a gente quer uma raiz quadrada, eu posso escrever esse 3 ao cubo assim, ó. 3 ao quadrado vezes 3, não é? Quando a gente faz aqui, ó, é só somar os expoentes, potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Então, a gente pode tirar a raiz desse 3 ao quadrado, que 3 ao quadrado é 9, e raiz quadrada de 9 é 3. Então, isso aqui vai ser igual a 3 raiz de 3, tá? Aí, precisa resolver essa raiz de 3, porque não dá exata para ele parar. Vai depender, depende do exercício, depende do contexto, para a gente saber se vai resolver ou não. Nesse caso, eu não vou resolver, eu vou deixar assim. Agora, esse daqui, ó, 8 elevado a 1/3. Vamos transformar em raiz. 8 na raiz. Numerador é o expoente. E o denominador, ó, já fiz aqui. É o quê? O índice da raiz. Esse a gente tem que deixar. Então, isso daqui é o quê? Raiz cúbica de 8, que dá o quê? 2, que a gente fez aqui, ó, tá? Então, por quê? Porque o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8. E esse daqui, ó, 9 elevado a menos meio. Lembra que quando a gente tem um expoente negativo, a gente não consegue resolver, a gente tem que deixar ele positivo. Então, como que vai ficar? Para deixar ele positivo, a gente tem que inverter a nossa base. Então, se ela é 9 sobre 1. Para inverter,
a gente vai ter 1/9. Elevado a quê? Elevado a meio, tá? Esse meio, como que eu posso representar o meio também? Então, ele é 0,5 e ele pode ser 1/2 também, que é meio, não é? Então, vou deixar isso daqui, ó. 1/9 elevado a meio. E como que a gente transforma isso daqui em uma raiz? Então, quem que é a nossa base? 1/9. Então, ela que vai ficar dentro da raiz. Quem que vai ser o expoente? O expoente é 1, tá? Então, é 1 eu não vou colocar, porque a gente cai nesse daqui, tá? E, que mais? O índice da raiz é o 2, também não preciso colocar, que é uma raiz quadrada. Então, eu tenho que pensar que número que multiplicado por ele mesmo dá 1/9. É o quê? 1/3, tá? Quando a gente tem 1/3 vezes 1/3, a gente faz o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Então, dá 1, 3 vezes 3, 9, tá? Então, o que vocês precisam saber é isso daqui, tá? A elevado a C/D, vou transformar em raiz? O numerador vira expoente e o denominador o índice da raiz, tá? Então, vamos fazer um exemplo. Alguns bens de uso pessoal, como automóvel e computador, perdem valor em função do tempo de uso, devido ao consequente desgaste ou mesmo porque se tornam obsoletos. Para determinar o valor de um veículo que foi comprado por R$30.000, utiliza-se a fórmula VT igual a 30.000 vezes 2 elevado a menos 0,25T, em que a variável V é o valor do veículo, depende de T, que indica o tempo em anos. Depois de quanto tempo o valor desse veículo será de R$15.000? Então, vamos colocar essas informações aqui. Então, olha lá. Essa é a função que vai determinar o valor do veículo. Ele quer saber depois de quanto tempo o valor do veículo vai ser de R$15.000, tá? Então, a gente tem que resolver isso daqui. Então, o VT a gente vai colocar aqui. Cadê? Aqui, tá? Então, vai ficar o quê? 15.000 igual a 30.000 vezes 2 elevado a menos 0,25T. Isso daqui é uma multiplicação aqui no expoente, tá? Então, vamos lá. A gente quer saber o valor de T e ele está aqui no expoente. Então, esse 30.000 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter 15.000 dividido por 30.000, que é igual a 2 elevado a menos 0,25T. Ó, vou dividir. Aqui não dá 2, tá? Não dá 2. Não é 30 dividido por 15. É 15 dividido por 30, tá? Então, se fosse 30 dividido por 15, daria 2. Como é 15 dividido por 30, vai dar o quê? Meio, tá? Então, a gente pode pensar que a gente está fazendo o quê? Dividindo em cima e embaixo por 15, tá? Então, a gente já cortou os zeros, tá? Já dividimos aqui por 1.000. Sobrou o quê? 15 sobre 30. Então, 15 dividido por 15, 1. E 30, na verdade é daqui para cá, tá? 15 dividido por 15, 1. E 30 dividido por 15, 2. Então, dá meio, que é igual a 2 elevado a menos 0,25T. Vamos continuar para cá. Então, a gente tem o quê? Meio igual a 2 elevado a menos 0,25 sobre menos 0,25T. Então, eu vou deixar na mesma base. O expoente não pode ser negativo. Então, para deixar ele positivo, esse 2 vai virar meio. Então, a gente vai ter meio elevado a 0,25T, tá? Ó, então, era 2 elevado a menos 0,25. Eu quero deixar esse expoente positivo. Para deixar positivo, tem que inverter a base. Se a base era 2, virou meio. E aqui ficou positivo. Ah lá, agora a gente está na mesma base. A gente tem o quê? Uma igualdade. Para essa igualdade se manter, os expoentes têm que ser iguais. Imagina aqui, ó, 2 igual a, sei lá, 2 elevado ao cubo, tá?
Para isso daqui ser igual, e aqui é um x, né? Não pode ser assim. Para esses valores serem iguais, ó, então aqui dá 8. Para esse lado também ser 8 e essa igualdade se manter, esse expoente tem que ser 3, porque senão como que vai acontecer? Então, por isso que a gente trabalha com as mesmas bases e daí depois eu posso trabalhar só com o expoente, porque isso daqui tem que ser igual. Então, aqui também tem que ser 2 ao cubo, não pode ser outro valor diferente. Por isso que esses expoentes a gente deixa igual. Mas aqui não está aparecendo ninguém. Se não aparece ninguém, é 1. Ele fica aí nas mensagens subliminares, escondido por entre as trevas. Ah, não, ele é bonzinho, ele é da luz. Então, olha lá. 1 igual a 0,25t. O que está acontecendo aqui? Uma multiplicação. Para a gente saber o valor de t, esse 0,25 tem que zarpar daqui com a operação inversa. Se ele está multiplicando, passa dividindo. E quanto que é 1 dividido por 0,25? 1 dividido por 0,25, ó. Duas casas decimais, duas casas depois da vírgula, então a gente tem que igualar as casas decimais. Então, a gente tem 100 dividido por 25, que dá 4, tá? Então, 4 anos. Então, depois de 4 anos, esse veículo vai custar, cadê? Aqui, 15 mil reais. Simples assim. E um outro exemplo para vocês, tá? Então, eu peguei uma função qualquer, ela pode estar contextualizada. O que é isso? Está dentro de um probleminha, tá? Então, eu peguei aqui essa função, que é f de x igual a 20 vezes 5 elevado a 2x. Eu vou deixar o valor de x valendo 0,1, tá? Então, qual que vai ser o valor de f de x? Então, f de 0,1. Então, onde tem x, nós vamos colocar o 0,1. Então, vai ficar 2 vezes 0,1. 20 vezes 5 elevado. 2 vezes 0,1 dá 0,2. Tudo bem? E aí, que a gente começa a trabalhar com o nosso expoente, tá? Então, 0,2 é a mesma coisa que, vou colocar aqui, ó, 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos, né, ó? Então, fica o 2, quantas casas decimais? Uma, então divide por 10. 2 dividido por 10, 0,2. Esse 2 décimos a gente consegue simplificar, eu consigo dividir em cima e embaixo por 2. Toda vez que o numerador for menor, a gente pode simplificar, tá? Ou vai dar um número decimal. Não é 10 dividido por 2, é sempre o de cima dividido pelo de baixo. Então, isso daqui vai dar 2 dividido por 2, 1, e 10 dividido por 2, 5. Então, 1/5. Então, quer dizer que 0,2 é a mesma coisa que 1/5. Então, eu vou trocar. Aqui, eu vou deixar 1/5. Aí, numa situação dessa, a gente cai naquela propriedade da potência da fração. Então, vai ficar 20 vezes. Aí, eu vou transformar isso daqui em uma raiz. Então, o 5 dentro da raiz, o numerador é o expoente e o denominador é o índice da raiz. Então, ficou f de 0,1, que é igual a 20 vezes raiz quinta de 5, tá? Aí, essa raiz quinta de 5, nós temos que fazer ela na calculadora, tá? Mas se cair no vestibular? Se cair no vestibular, o que vai acontecer? A gente vai... eles geralmente dão uma informação. Dado raiz quinta de 5 valendo tanto. Então, olha só. Aqui na calculadora do computador, ela abre isso daqui. Daí, se a gente apertar esse aqui, ó, segundo, daí ela vai aparecer esse símbolo aqui, tá? Que é uma raiz para qualquer valor com um índice qualquer, tá? Então, a gente coloca o 5, que é a raiz quinta, então vou colocar o índice, aperto esse botão aqui e o 5, igual, ó lá, tá? Então, quando a gente vai usar esse botão aqui, a gente coloca o índice, tá? Primeiro, clica nele e o valor de dentro da raiz, tá?
que é o nosso radicando. Aí deu esse valor aqui, 1,379. Dá para usar a calculadora científica também, tá? Então, deu 1,3797. Vou arredondar. Vou deixar até essa casa aqui, tá? Então, vai ficar o quê? 1,3797. Então, Eita, bexiga. Então, vai ficar f de 0,1 igual a 20 vezes a raiz quinta é 1,3797. Então, é só multiplicar isso daqui. Fazer essa multiplicação. Então, vezes 20. Olha lá, 27,59. Aqui eu usei o valor todo. Então, 27,59. Ou aproximadamente igual a 27,6. Tá? Então, pode ser que esteja contextualizado na forma de um problema, e daí a gente se depare com essa situação aqui, tá? Dessa passagem aqui, dessa linha, onde a gente tem que transformar isso daqui em uma raiz, colocar na forma de raiz. Tudo bem? Parece complicado, mas não é não, é legal. Então, é isso aí, pessoal. Obrigada, até a próxima!